Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe esse livro da Anita Malfatti. Ela era uma artista brasileira, tá? E a obra que eu escolhi para a gente trabalhar é O Farol. Se vocês repararem aqui, ó, é uma paisagem, né? Uma pintura de paisagem é quando a gente descreve um local, né? E aí a gente vê que tem algumas casas e um grande farol num céu muito nublado, com muitas nuvens carregadas. E qual é a característica da pintura da Anita Malfatti? Ela era uma artista brasileira do início do século XX, então o século passado. E nessa época, ainda aqui no Brasil, os artistas, eles ainda pintavam como se fosse uma fotografia. As paisagens, as figuras humanas, né? Já na Europa, em outros países, os artistas já estavam fazendo esse tipo de pintura, que tem uma relação com uma arte mais expressiva, ou a gente pode dizer expressionista, né? O que seria uma arte expressionista? A arte expressionista é uma arte mais carregada de emoções e sentimentos. E quando a gente faz uma obra assim, a gente acaba deformando a imagem. Já no início da carreira dela, ela tinha um trabalho mais natural, né? A gente chama de naturalismo, porque é aquela imagem que o pintor vai construir e vai fazer respeitando as cores da natureza e tornando a imagem o mais próxima à realidade, né? Como se fosse uma fotografia. Só que o mundo nessa época estava se modificando. As pessoas estavam adquirindo máquinas fotográficas. Então a máquina fotográfica fazia o trabalho melhor do que o pintor. E aí o pintor deixou de ser requisitado para poder a fotografia entrar. Assim como a gente teve modificações, né, há pouco tempo da câmera digital, né, que todo mundo começou a ter câmera digital e aí todo mundo começou a tirar uma foto atrás da outra. Nessa época, era uma novidade a máquina fotográfica. E aí as pessoas, né, as famílias, elas começaram a preferir mais a máquina fotográfica. Assim, os pintores tiveram que adotar uma pintura com essas características. Ainda tem um pouco da natureza, mas tem obras aqui, ó, como O Homem Amarelo, né? Que a gente sabe que não existe uma pessoa assim, com essa cor tão amarelada, com esse vermelho forte no rosto e com esses traços tão fortes. Aí já era uma pintura que fugia um pouco dessa realidade, desse real. E nessa época, quando ela chegou aqui no Brasil com esse tipo de pintura, o que aconteceu? As pessoas estranharam muito. Teve até um escritor que vocês conhecem, né? Vocês já viram o Sítio do Pica-Pau Amarelo? É o Monteiro Lobato. Ele fez uma crítica muito, assim, muito pesada no jornal lá onde ele escrevia sobre a obra da Anita Malfatti. Ela ficou muito arrasada nessa época. Mas a obra dela, hoje em dia, é uma obra muito valorizada, porque ela trouxe uma novidade para o Brasil, que na época era só aquela pintura que parecia uma fotografia. Então, hoje vocês vão fazer um trabalho baseado nessa pintura aqui, ó, da Anita Malfatti, que é O Farol, essa paisagem. E eu vou mostrar como vai ser a proposta. Então, vocês vão precisar de tinta guache, pincel. Eu tenho aqui a minha tinta guache, pincel. De preferência, se vocês tiverem um preto, vai ser legal. Se não tiver, vocês podem colocar no lugar que eu vou colocar o preto,
o azul escuro, tá? Então, eu vou desenhar o farol bem parecido com o farol da Anitta Malfatti, tá? E aí vocês não vão fazer esse desenho com lápis, com borracha. Ah, eu vou apagar. Ah, se eu errar, eu vou apagar. Se ficar feio, eu vou apagar. Não. A gente vai fazer um trabalho expressionista. Então, vocês vão desenhar com o pincel e tinta. Se sair torto, se sair estranho, deixa. É essa deformação que vai ser necessário para o trabalho ser o mais expressivo possível, tá? Então, olha só. Eu vou botar aqui no meio, ó. A gente tem um grande retângulo. Ó, retângulo aqui. Aí, aqui eu faço tipo uma voltinha bem suave. Mas é um retângulo, ó. Tá bom? E ali, ó, eu tenho uma espécie de uma metade de um círculo. Aqui, ó. Mais aqui pra cima, eu tenho um retângulo menor. Aqui. Vou descer um pouco mais, ó. Pra vocês verem. E aí eu tenho um triângulo. E um negocinho aqui que é o alto da torre, tá? Aí aqui eu vou fazer uma espécie de um enfeitezinho que tem lá no desenho, lá da Anitta Malfatti. Vocês viram? Eu fiz bem parecido com a torre, né, do farol da artista Anitta Malfatti. E aí agora eu não vou fazer aquelas casinhas que tem lá. Vocês vão olhar para a janela de vocês e vocês vão selecionar algumas casas, alguns prédios que vocês observarem. Ou vocês podem criar, imaginar aonde vocês moram. Então, eu vou imaginar aqui, ó, alguns prédios, tá? Eu vou colocar um pouco mais, vou botar um morrinho mais para lá, uns prédios aqui, com as janelinhas, tá? Acho que eu vou botar um outro prédio menorzinho aqui, colocar algumas janelas. E aí a gente vai construindo esses prédios com retângulos. Vai da criatividade de vocês, tá? Aí pra cá eu vou botar um outro prédio maior. E vou continuar o morro lá atrás, ó. Pra cá eu vou fazer um outro morro. Vou botar um prédio menorzinho, que ele tá mais distante lá, ó. E aqui eu posso botar outros prédiozinhos. Tá vendo? Aí aqui eu posso colocar um outro prédio também. Sempre variando o tamanho, quanto mais distante eu vou diminuindo o tamanho. Viram? Aí, eu vou utilizar o amarelo para colorir. Eu vou colorir, se manchar um pouco aqui por dentro, por causa do contorno que ainda não secou. Não tem problema, é só vir com cuidado, tá? Eu pintei uma parte aqui, e aí eu só quero alertar vocês, por exemplo, eu fiz essas janelinhas miudinhas aqui. Por exemplo, se vocês não tiverem paciência para esperar secar esse contorno, né, que isso seca rápido, né, é só esperar um pouco. Vocês façam a janela depois que pintar esse fundo de amarelo ou outra cor que vocês tiverem, para poder, que aqui, ó, deu uma manchadinha, mas eu fico com muito cuidado para poder não misturar as cores. Então, vocês têm esse cuidado de esperar secar
Ou então, mas de qualquer forma, se eu pintar aqui primeiro e fizer janela, eu vou ter que esperar secar um pouquinho, tá? Mas se quiserem fazer logo, pintem primeiro o fundo e depois façam as janelas. Aí eu vou pintar agora aqui de verdinho, colocar algumas vegetações aqui. Tá? Vou colocar algumas vegetações por aqui. Aquela lá eu vou botar um pouquinho mais azuladinho para ficar mais distante. E aqui vai da criatividade de vocês, tá? Eu vou fazer uma mistura aqui de cores. Vou botar um pouquinho desse vermelhinho aqui, ó. Como se fosse terra. Tá vendo? Então, aqui a parte da frente eu já pintei, aí agora eu vou pintar o morrinho lá de trás, eu vou botar um pouquinho mais azulado só pra dar uma distânciazinha, misturar com verde depois, tá? Aí o morrinho mais distante, ó, aqui eu botei um pouquinho de verde e botei ao lado o vermelho pra poder ficar mais forte aqui na frente. E lá atrás eu tô colocando o verdinho junto com o azul, ó. Que é o morrinho fica mais lá pra trás. Agora eu vou lá pro céu. Aí eu vou jogar o céu bem carregado aqui, ó, de azul, bem forte. Então, ó, eu começo sempre lá de cima. E aí, vou fazendo movimentos no pincel para poder ficar a marca da pincelada. Isso vai trazer bastante peso, bastante expressividade no trabalho. E aí, eu vou começar a pintar assim, puxando a cor lá de cima para baixo, sem mais molhar o pincel. Para poder até que aqui ficou um pouco escuro, porque veio o preto aqui do contorno, ó. Mas eu vou deixar um pouco mais liso a parte lá perto do horizonte. Aqui perto do horizonte, vou deixar a corzinha mais lisinha, até um pouco mais claro, ó. Pra dar uma ênfase maior nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Que aí fica uma iluminação lá atrás, ó. Ah, pegou um pouquinho do preto, não tem problema. Não tem essa coisa, errei, ficou... É exatamente isso, essa espontaneidade que eu vou trabalhar com vocês, tá? Então, olha só, ó. Um trabalho simples, né? Vamos recapitular que aqui, ó, é só pegar numa folha, para uma folha mesmo, tamanho A4, que vocês tiverem. Quem quiser fazer maior, pode fazer, mas... uma folha 4 mesmo. É só fazer um retângulo comprido aqui. E aí coloca aqui, ó, um retângulo menorzinho. E tome cuidado que aqui, ó, nesse retângulo, ele é mais largo e esse é mais fino. E ali fecha com um triângulo e um pequeno quadrado lá em cima. E aí, a paisagem, vocês viram que eu fui fazendo alguns retângulos, né? Botando alguns morrinhos, fazendo alguns prédios, para poder mostrar uma torre numa paisagem mais atual, com prédios. Porque na época da Anita Malfatti, essa torre era com algumas casinhas, olha lá. Tá vendo? O nome do quadro é O Farol. Ó, O Farol. E vocês veem que o céu dela também é pesado. Então, se vocês tiverem tinta guache, entendeu? Eu usei aqui 5 cores somente. 5 cores.
e vocês podem criar um trabalho bem expressivo. E durante a semana vocês vão fazendo esse trabalho, conhecendo um pouco da Anita Malfatti, tá bom? Uma boa semana para vocês e bom trabalho.